Meu nome é Thiago Peixoto. Meu nome é Cláudio Luiz Teodoro. Hoje estou como maestro da Bantibe. Sou professor, fui diretor da Fundação Educacional Pedro Calmon, onde foi fundada a FanFund, depois veio a Bantibe. Vir aqui falar sobre a Bantibe é um prazer para mim. Hoje só estou como professor mesmo, estou em outra escola e sou dirigente aqui da Bantibe. Desde pequena, minha família sempre foi envolvida com música e tal. Minhas duas irmãs, na verdade, tocavam lira num projeto de música que tinha aqui no ginásio, quando elas eram mais novas. E eu sempre tive aquela vontade, assim, a curiosidade de tocar algum instrumento e vivenciar isso mesmo, assim, da música na minha vida, porque eu acredito muito que a música nos traz um local que é só nosso, um local de paz, um local que traz caminhos que só a música pode diferenciar um do outro e transformar as pessoas. E através disso eu sempre tive vontade de tocar em algum lugar, desde pequeno. A Bantibe apareceu na minha vida, na verdade, porque sempre participei, né, da escola estadual. E a FanFund, na época, ainda era do município. E lá onde eu estudava tinha uma banda que foi formada após a FanFund. A gente tinha uma certa rivalidade e tal, e um amigo meu, o Alan, ele me convidou para fazer parte da lira, né? Eu já tocava com ele na fanfarra, bombo. Por que você não aprende música lá na lira? Aí eu já tinha começado na outra filarmônica e tal, aí não queria muito, mas acabei aceitando. Aquela coisa, né, incentiva, a pessoa tá do seu lado, a lira, hoje você vai, você não vai e tal. E eu falo muito que isso é muito de músico, né, aqui de Belmonte, porque às vezes entra 4, 5, 6 amigos na mesma banda e aqueles caras continuam por causa disso. Eu acho que uma das coisas maravilhosas da música é que nos traz várias amizades. Pra mim foi marcante, assim, porque eu sempre fui uma pessoa introspecta e a música me deu caminhos que eu hoje agradeço muito. Em 2005, eu fui convidado para ser diretor da Fundação Educacional Pedro Calmon. Fui convidado pelo prefeito da época, Iedo, e pela secretária Alice. E uma das minhas imposições, aliás, a única imposição que eu fiz, foi que eu queria formar novamente uma banda marcial. E aqui em Belmonte só era percussão e cornetas, né? Minha intenção inicial era essa, formar percussão e corneta, trazer novamente a banda marcial para puxar desfile na cidade de Belmonte. E foi o que aconteceu. Fui nomeado diretor e a gente começou a formar essa banda marcial. Nossa primeira leva de instrumento, eu me lembro como hoje, a gente comprou uns 40 instrumentos de percussão e 3 trompetes para formar essa banda. Então tinha um monte de percussão e 3 trompetes no fundo, tocando uma coisinha para mudar de toque, e a gente foi levando. Nos 500 anos do Brasil, a Filarmônica Lira Popular foi convidado para se apresentar em Porto Seguro. Chegando lá, teve um desfile cívico nesse dia, e a gente viu um monte de fanfarras desfilando, totalmente diferente do que a gente fazia aqui em Belmonte. As fanfarras lá tinha contrabaixo, tinha trombone, trompete, bombardino, uma coisa totalmente diferente do que se apresentava aqui em Belmonte. Nessa época estava lá tocando na lira eu, Eduardo, que era o regente da fanfarra, quem coordenava a fanfarra, e a gente olhou um para o outro e falou: rapaz, vamos tentar fazer isso lá em Belmonte. Na FanFund, eu tive uma oportunidade após a saída de um rapaz, era muito fechado, aquelas pessoas que participavam e as vagas eram limitadas por causa da quantidade de instrumentos. E quando surgiu essa vaga, né, o Cláudio me chamou, falou assim: rapaz, você toca na lira, por que você não toca na banda que o pessoal da lira toca? Tocava prato na lira na época. Na verdade eu queria tocar, né? Que viesse eu tocava. É aquela coisa, meu amigo já vai entrar aí agora, cara. Alan já tinha entrado, já tava como arquivista, já ia tocar tuba. E eu, poxa, não entrei ainda, eu vou tocar o quê? Tava estudando na época a Requinta, um amigo Daniel me ajudou a pegar as primeiras notas e depois o maestro continuou me ensinando, João Reis, e agradeço muito por isso. É um cara que sempre que eu precisei dele para me ensinar um instrumento, ele me deu essa oportunidade. E aí, mesmo contra todo mundo lá em casa que não queria que eu tocasse prato, mas eu fui tocar prato, percussão, né, na verdade. Quando a gente retornou para Belmonte, a gente começou a convidar músicos da Filarmônica para tocar com a gente. E aí resolveu não chamar mais de banda marcial, vamos chamar de fanfarra. Então a gente acrescentou, além dos trompetes que já tinha, né, veio mais trompetes e colocamos também trombones. Até instrumento de paleta veio tocar com a gente. Era aquele mundaréu de percussão, 8 bombos, 8 maracanãs,
8 caixas, a gente falava surdo de 2 baquetas, surdo de 1 baqueta, prato, aqueles pratos bem feinhos, coitado, prato de latão. E a gente começou a colocar mais músicos. Mas nesse tempo a gente não fazia música. E essa banda foi crescendo e conquistando a população de Belmonte, certo? A gente inventou de colocar também um pilotão coreográfico na banda e começamos a fazer com que essas meninas fizessem coreografias e apresentar. A gente saía praticamente uma vez por mês na rua, né, para o pessoal ver. As mães gostavam, aí já queria que a filha entrasse também. Chegamos a fazer 2 pilotões enormes de coreografia. Passou, isso foi 2005, 2006, foi passando, a gente tava com essa fanfarra. E aí essa fanfarra não tinha nome. A gente pensou, que nome vamos colocar para essa fanfarra? Como a fanfarra era da escola, e a escola era a Fundação Educacional Pedro Calmon, a gente resumiu e botou Fanfunde, fanfarra da fundação. E esse nome foi. Nesse período, o Polivalente criou uma fanfarra também, e começou a rivalidade entre as fanfarras do ginásio e do Polivalente. Com um chamado de Cláudio, eu fui tocar bombo. Logo em seguida chegou esse cara, né? Um cara diferente, Porto Seguro, trazendo um bocado de informação nova, um bocado de toque, de fanfarra, de banda marcial, não sei o quê. Cara, Deca Batista. Quem é esse cara? Esse cara que tá aqui, tá mudando tudo. Eu já tava me irritando um pouco com ele. E aí eu falei assim, bom, se é pra melhorar, então a gente vai melhorar. Tá difícil, eu sei, tá muito difícil. Eram toques diferentes em poucos dias. E a gente tinha que tocar no festival, tinha um festival para tocar as músicas que ele tinha trazido. Poxa, foi fantástico. Todo mundo trouxe um poporri de calcinha preta e todo mundo adorou e foi uma coisa assim totalmente diferente aqui na cidade, porque o pessoal está acostumado mais com as filarmônicas que tocavam, né, com a lira popular, com a 15 de setembro, que tocavam ali outros tipos de repertório, não tocavam as músicas tão próximas ao público assim, né, tão populares. E mesmo assim eu estava ali naquele meio sabendo o básico, né, que me ensinaram ali, sabia ler partitura, já tinha aprendido com o maestro João Reis, mas eu sempre tive vontade de tocar um instrumento de sopro e na fanfarra naquele momento não está sendo viável. Eu já tinha devolvido o clarinete, né, para a requinta que estava comigo. Infelizmente eu tive que ir embora da cidade. Quando foi um período, não me lembro o ano exato, o pessoal do Polivalente trouxe um mó pra cá, que deu um estoque para eles lá, né, na coreografia, no estoque, e a banda de lá deu uma subidinha, cresceu, e aí quase ofusca a nossa banda também. Então eu fui procurar o que fazer para não ficar parado no tempo. Quando eu fui na minha terra natal, que é Itagimirim, encontrei lá em Itagimirim Deca Batista, que é de Porto Seguro, que era da banda marcial de Porto Seguro, a Bamups. Aí eu conversando com ele, né, que ele já tinha feito uma visita pra gente aqui, eu perguntei se ele não queria vir passar um trabalho aqui em Belmonte, com a banda da gente. Ele falou que vinha assim que terminasse o campeonato de bandas e fanfarras. E assim foi. Ele veio pra cá, ele preparou uma música, a turma pegou em um dia, ele preparou outra no outro dia, a turma pegou também, e a Fanfunde começou a ter várias músicas diferentes. Os meninos estavam empolgados, né, porque chegou uma pessoa que já conhecia de fanfarra, a gente não conhecia tanto, e a fanfarra foi crescendo. Chegou ao ponto de estarem conversando entre si e juntou um grupo, que mais alguns membros da banda me procuraram e deram a ideia de formar uma banda marcial. Nesse meio tempo, comecei a pedir para o maestro João que me ensinasse a tocar trombone. Aí ele e Deca me ajudaram a aprender a tocar trombone, né? E aí eu mudei do bombo pro trombone. Já me deram a partitura de primeiro trombone porque eu sabia ler. Não era nem por causa que eu sabia tocar de fato aquele instrumento. Era bem interessante porque eu estava morando fora e eu só chegava para tocar. Então era para os alunos assim da banda. Era tipo assim, o cara vem de fora. Eu vinha com a galera que Deca também trazia para cá. Era tipo assim, o pessoal de fora tá vindo tocar aqui. Então era bem divertido. Mas chegou a um ponto que em 2009 tava tendo uma resenha na casa de Cláudio e eles tiveram a ideia de fazer uma banda marcial. Poxa, que banda marcial é essa? Eu ainda morava fora na época, eu tava indo e voltando. Foi bem divertido porque trouxe tuba, bombardino, trombone já tinha, trompete, mas assim, trouxe outros elementos para a banda e assim a dificuldade das músicas também aumentaram.
ficar um pouco mais complexas do que era anteriormente. Em 2009 eu lembro que eles falaram assim, vamos atormentar a vida de Cláudio, vamos fazer ele ver que a banda marcial, Belmonte tem potencial, ele tem uma banda marcial, os músicos daqui são muito bons, são músicos que são oriundos de filarmônica, essas pessoas vão se adaptar muito bem à banda marcial porque eles já estão fazendo isso, já fazem pegam um nível de dificuldade maiores, então vai dar certo. Que a nossa banda era considerada fanfarra e a gente só usava trompete e trombone. E alguns instrumentos de paleta, saque alto, saque tenor, até clarinete a gente usava. E a banda marcial é composta por trombone, trompete, bombardino, contrabaixo, flugel, só instrumentos de bocal. Aí eles me procuraram para transformar a Fanfunde em uma banda marcial. Eu falei que eu não tinha interesse. Na verdade, a Bantibe nunca foi ideia minha. Eu não tive intenção nenhuma de formar a Bantibe. E essa intenção de formar a Bantibe foi de Deca, Thiago Peixoto, Davidson, Marcos Eloy, Eduardo Félix, que era o regente da época. Tinha mais uns 3 lá que vieram lá em casa e falaram, não, bora formar. Eu falei, você é doido, a gente não tem contrabaixo, a gente não tem bombardino. Aí a pessoa, não, a gente pega emprestado da lira, tal. Eu falei, olha, vocês querem formar essa banda aí? Beleza, mas não vai acabar a fanfarra não. Porque a minha banda é a fanfarra lá da escola. Então a gente fica com as 2 bandas, vai ter que tocar nas 2. A gente não vai poder parar com a Fanfunde não, que a Fanfunde foi a criação que a gente fez de 2005 e não vai parar com ela. A banda foi um diferencial na cidade muito grande. Sair da fanfarra, né, da Fanfunde para a Bantibe, a cidade sentiu, ela foi totalmente diferente, era muito mais um repertório mais diferenciado, voltado às bandas marciais mesmo. Deca Batista foi o primeiro maestro, né, que assumiu a Bantibe. Antes a Fanfunde era regida por meu amigo Du, Eduardo Félix, e uma peça importante para resistir hoje à Bantibe, porque ele formou os músicos iniciais assim da Bantibe, praticamente todos, porque eram da Fanfunde, né? E ele que era um professor naquela época. Então ficou-se 2 bandas na escola, né? Ficou a fanfarra da fundação e ficou a Bantibe. Aqui em Belmonte, uma tocava em 23 de maio e a outra tocava em 7 de setembro. Quando ia para os festivais de fanfarra, tocava-se as 2. Uma tocava primeiro, tocava-se depois 3 bandas e vinha depois a gente de novo com a outra banda. Era uma loucura, né? A gente tocava 2 vezes. Mas o interessante foi o nome da banda. Como vai ser o nome dessa banda? Tem que ter alguma coisa com Belmonte. Aí primeiro falaram, que tal Bambel? Eu falei, Bambel? Fica muito feio esse negócio Bambel, né? Parece que é coisa da Mabel. Aí o pessoal, não, Bambel não. Então, Bamabel, piorou. Aí nada saía decente. E aí eu fiquei pensando, como o mascote da Fanfunde era um tigre, que a gente pegou, né, procurando um desenho, um animal para ser o mascote da Fanfunde, era um tigre. Aí eu dei a ideia, então por que a gente não coloca Bantibe, Banda Marcial Tigres de Belmonte? Aí dos nomes que tinha lá, foi o que mais, né, agradou a galera e ficou melhor, para não ficar um negócio de Bamabel, Bambel. E aí então ficou Bantibe. Tigres, porque era o mascote da Fanfunde, e o nome da cidade de Belmonte. E aí, em 2009, foi fundada a Banda Marcial Tigres de Belmonte. A primeira tocada da Bantibe não foi em Belmonte, foi em Itacaré, num Festival das Campeãs em Itacaré. Tocamos lá 5 músicas, na entrada, saída e mais 3 músicas na concha. Tocamos Borboleta, Sol de Verão e a música que comeu a galera, que a gente fala comeu a galera porque conquistou a galera, que foi Você Não Vale Nada, Mas Eu Gosto de Você. Então tinha essa música, a gente tocava e conseguia agradar todo mundo. E acabamos se sagrando campeão do nosso nível, que era o nível marcial. Fomos campeões em 2010, campeão das campeãs. Aí em dezembro a gente fez um festival aqui em Belmonte, tocamos no estádio, o estádio todo cantou essa música com a banda. Foi uma coisa, sabe, maravilhosa. Muita gente queria participar da banda, da coreografia, do cívico, né? Nos nossos festivais mesmo a gente tinha o cívico da Fanfunde e o cívico da Bantibe. Tinha a música que tocava na Fanfunde e na Bantibe. Tinha a música que tocava na Fanfunde, só na Bantibe. Era uma coisa interessante. A gente só viajava com 2 ônibus, porque eram 2 bandas. Foi se passando o tempo,
Nesse tempo a gente tinha apoio, muito apoio, né, da prefeitura, a gente conseguiu. Tinha 2 uniformes da Fanfunde, um ficou para a Bantibe e o outro ficou para a Fanfunde. O mais velho ficou para a Bantibe, que era o amarelo e azul. Então a gente adotou essas cores, branco, amarelo e azul, que são as cores da Bantibe. A gente tem um amarelo que a gente pouco hoje usa, mas existe o amarelo na nossa banda. E a banda foi seguindo. Em 2015, a turma resolveu participar do Campeonato Baiano. Mas participar do Campeonato Baiano sem ter dinheiro, sem ter uniforme, sem ter instrumento. Porque a gente tinha poucos instrumentos. Os instrumentos a gente pedia tudo emprestado. Era emprestado da Filarmônica, era emprestado de outras bandas, para a gente poder disputar. Mas resolvemos ir com a cara e com a coragem. A gente mandamos um doido entrar no ônibus e ir lá para a Feira de Santana, participar da assembleia que ia constituir esse campeonato. O campeonato foi muito complexo. Eu lembro que eu tinha que fazer uma inscrição da banda presencialmente e pagar uma taxa. Eu fui em Feira de Santana fazer essa inscrição. Então, até as 22 horas eu não tinha um valor total para poder fazer a viagem. Eu tinha que sair daqui de Belmonte, ir até a Feira de Santana, pagar uma taxa, na época era R$800, eu me lembro até hoje, e voltar. Então eu tinha que ter o dinheiro da passagem, pegar uma pessoa desconhecida que era amigo de Deca para me ajudar a participar dessa reunião. Ele falou assim: rapaz, leva uma pessoa já que tem experiência. Vou mandar aqui o amigo Darlan e você vai passar em Gandu e vai pegar esse cara. Eu falei assim: mas eu não conheço ele, como é que vai ser isso? E eu durmo quando viajo. Então foi muito complexo. Então eu falei assim: pelo amor de Deus, não deixa eu esquecer. Eu esqueci de buscar uma pessoa em Gandu. Aí o cara foi muito gente boa, me acordou. Falei assim: estamos em Gandu, você tem 15 minutos para fechar a pessoa. Aí eu cheguei, olhei para um lado, olhei para o outro, assim: é você? De Deca? Vamos. Aí a gente foi se conhecer, foi só do ônibus. Prazer, Thiago, tal, não sei o quê. E aí foi muito divertido, porque tive o prazer de conhecer o Luizinho, um cara fantástico da Liquibamba, que eu tinha 3 opções de praça, porque Deca também estava em outra, na FAB. A FAB é outra liga dentro da Bahia, só para você saber. Então, são 2 ligas, ele estava nas 2 e eu precisava sair de lá com 3 datas que fossem correspondentes às que já tinham liberadas. E eu já tinha que bater pé mesmo. Graças a Deus que eu sou muito persuasivo, não me elogiando, mas já me elogiando. Mas as pessoas queriam conhecer a Bantibe. Todo mundo sabia quem era a Bantibe por vídeo, pelo nome de Deca Batista, pelo nome de Cláudio Teodoro. Mas eu tinha essa incumbência de fazer isso aí. Você tem que sair de lá com essas 3 datas, tem que conseguir que as coisas caminhem de acordo com o que a gente precisa. E a gente fez o cadastro, fez as inscrições e entramos no campeonato da Liquibamba em 2015. Tudo pertinho. As praças que a gente participaram, a cidade bem pertinho, né? Feira de Santana, Candial, Lauro de Freitas e Araçás. Na época, o mais barato, foi o ônibus mais barato, custou R$6.000. E na final, teve que colocar 2 ônibus, a gente gastou R$9.000 para chegar. A luta era pedir para poder conseguir essa grana, para poder pagar esse ônibus. Tanto pagar ônibus, como pagar uniforme. Nosso uniforme que a gente usa até hoje, né? Por 10 anos depois, né? Que foi em 2015, nós estamos em 2025. Custou na época, com esse brasão aqui, com tudo que a gente comprou, bandeira, tudo, somando deu R$31.000. A gente comprou ele em 2015, quando eu terminei de pagar ele foi em 2017. O cara me cobrando sempre, porque a gente não tinha dinheiro para pagar, a gente foi pagando de 2.000, 1.000, até terminar de pagar. A gente foi campeão em Araçás, em 2015, voltamos campeões, chegamos aqui, fizemos um grande desfile e, infelizmente, o que Cláudio falou era verdade. As pessoas começaram a se afastar da banda, porque não tinha mais o clima de campeonato, porque não tinha mais a mesma intenção, né, das viagens. E isso é um clima que pesa muito na banda às vezes, porque a gente faz cultura, a gente não espera isso, né? A gente faz cultura para tocar em qualquer lugar. E aí a banda estava mais direcionada à viagem, ao campeonato, e isso pesa muito, sabe? A gente não tem isso à disposição sempre e é muitos gastos, né? E a gente passou muita dificuldade, sabe? Não vou falar aqui de que o governo de A, o governo de B nos privilegiou, mas estar dentro de uma escola pública e não ser
um assunto prioritário para eles, aliás, não ser assunto, inclusive. Teve governo que desprezou totalmente a fanfarra, infelizmente, não nos ajudou em quase nada. Quando ajudou foi muito pouco. Realmente, eu acho que o inicial mesmo foi o governo do Dr. Iedo que fez, né, inicialmente a banda, Iedo como prefeito e Alice como secretária, começar essa banda dentro do colégio. Mas se hoje a gente não tivesse saído do colégio, eu acho que não existia mais banda. Aí o pessoal foi renovando, o pessoal mais velho saiu. E eu falava para os mais velhos, quero ver se vocês vão me deixar com esse abacaxi só para mim. Os mais velhos foi tudo saindo, que inventaram de formar a Bantibe, né? A Fanfunde foi ficando mais esquecida, porque ficou muita coisa para fazer duas bandas, era muito trabalho. Aí chegou um ponto que a gente teve que decidir qual ia ficar, se era a Fanfunde ou se era a Bantibe. Então todo mundo resolveu ficar com a Bantibe, porque era um negócio maior, pegava mais instrumentos, né? E tinha uma possibilidade de tocar músicas mais complexas do que só com trompete e trombone. Durante esse período do campeonato, a gente teve alguns problemas. A esposa de Du teve alguns problemas de saúde. E assim, a gente teve que se dividir e ajudar também. E aí eu me propus a ajudar os meninos novos que estavam aprendendo trombone. E aí foi a primeira vez que eu tive a experiência de ensinar alguém na música. E foi muito bom viver aquilo ali dentro da fanfarra e da Bantibe. A gente conseguiu formar 2 alunos, Patrick e Maxwell, eles foram meus primeiros alunos. E foi muito bom porque a gente não tinha trombone suficiente, pessoas para tocar trombone naquela época. E eles foram como os nossos terceiros trombones. Na primeira apresentação foi muito bom ver o resultado que a gente teve. Foram 3 etapas e a final, conseguimos ser campeões nas 3 etapas. Aquela vibração maravilhosa, né, da banda. E como o Cláudio falava, assim, que ele esperava que esse clima do campeonato continuasse, né? Nisso, muda-se governo e a banda continua no colégio. Chegou um ponto que a gente se sentiu um pouco assim largado, né? Não tinha mais aquele apoio, nada. E a banda foi decaindo de 2016 até 2019, a banda foi decaindo. Perdia instrumento, não tinha como comprar, né? Mudamos de local, saímos da fundação, fomos pro Teixeira, saímos do Teixeira, voltamos para a fundação, saímos da fundação de novo, fomos pro CRAS, achando que ia ser melhor pra gente, mas foi pior. Nesse período aí a gente esperava um apoio maior do prefeito da época, a gente não teve, né? Porque na verdade a gente não tinha CNPJ, não sei se tinha que ter CNPJ, e o dinheiro não chegou. A verdade foi essa. E para acabar de tudo, no carnaval de 2018, a gente ficou abismado. Como é que entra num lugar público, desarma, sabe? Tira pisto, muda pisto. Afanaram o instrumento da gente. Passaram a mão mesmo. A gente perdeu o instrumento lá lá no CRAS. E a gente ficou desanimado. Nessa época eu pensei em parar, desistir. A gente ficava batendo, né, dando murro na ponta de faca e nada vindo pra gente. A gente não ganhou uniforme. A gente pagava uma pele, a pele foi comprada para a banda do CRAS, a gente aproveitou. Né? A gente não ganhou instrumento nenhum nessa época. Aí muda novamente de prefeito. Aí a gente volta para a fundação. Eu voltei a ser diretor da fundação, trouxe a banda de volta para a fundação. Mesmo assim, os instrumentos acabadinho, estava tudo acabado. Trompete acabado, trombone acabado. E eu pensei, vamos acabar. Termina esse negócio, menos dor de cabeça, vamos acabar com isso. A gente pensou mesmo em acabar com a banda. Eu até, por outros motivos, me afastei, assim, também por saúde. Em 2018 a gente até pensou em terminar com a banda, mas houve outras situações que nos impulsionaram para frente. Em 2016 também foi o ano que o Eduardo Félix ele adoeceu, ele não pôde permanecer com a gente na banda durante muito tempo, até que em 2017 ele se afastou por completo e aí eu assumi como professor, apenas como professor esse tempo de 2016 a 2017. Aí eu assumi a banda como professor
participei dos eventos como corregente junto à DECA, até que DECA, infelizmente, ele não pôde permanecer sempre aqui conosco. E aí também a gente não conseguia mais pagar, nem sempre ele precisou de que ele é um parceiro mesmo. Ele tem a Bantibe como uma banda que ele foi o primeiro maestro e é ainda maestro conosco aqui. Então ele sempre nos ajuda, independente de pagamentos ou não. Eu acho que música a gente faz mais por amor atualmente aqui em Belmonte do que por dinheiro. Eu acho que nem é secundário, eu acho que nem é pensado, às vezes não é nem pensado, principalmente para nossas instituições. A gente tem 3 instituições fortes na cidade, 2 mais robustas, é claro, né, por serem centenárias, por terem um patrimônio muito maior, por serem parte da cultura, da vida da cidade. Mas a Bantibe está caminhando para ser também essa referência de estar presente junto à comunidade, de ser uma outra forma de fazer música. A Bantibe, ela não está aqui para ser iguais às instituições que já tem na cidade, porque elas já existem. A gente está aqui para ser realmente esse lugar de um caminho mais leve, de ter outros pensamentos, outras ideias, de ter outros propósitos também. A gente trabalha mais com desfiles cívicos, outras formações e com outros repertórios. Então a banda, não é que ela não esteja mais próxima ao povo, mas ela está mais alinhada com esses objetivos do educar, da juventude e da criança. E aí chegou uns meninos lá e falou, não, a gente não vai acabar não, professor, vamos continuar com isso aí, bora levar para frente. Na época, estava em época de São João, eu lembro que eu consegui com o secretário de Ação Social um saco de amendoim e a gente cozinhou esse amendoim e vendeu. A gente conseguiu R$500 na época vendendo esse saco de amendoim. Fizemos um festival de pipoca, um cine pipoca e conseguimos mais R$600. E aí começamos a consertar instrumento e pensar em comprar. Vamos voltar essa banda. Chamamos a galera mais velha que estava querendo ajudar. Tiago também chamou de volta. Vamos começar novamente essa banda. Aí tinha uns empolgados, vamos embora. Então a gente não desistiu da banda. Quando a gente começa, tal, que aparece? Pandemia, em 2020. Eu falei, vixe, agora que foi. E aí eu pensava que a pandemia ia acabar com a banda, mas não. A pandemia ajudou a banda. Foi mal pro mundo, mas pra banda não foi. Por quê? Nessa época, os músicos, artistas, não tinham muito o que fazer para ganhar dinheiro, porque não tinha shows, não tinha nada. E o pessoal começou a vender instrumento barato, oferecer instrumento barato na internet. E aí eu comecei a comprar esses instrumentos. Eu consegui comprar um trompete Veril, que na época era para estar R$1.500, eu comprei por R$300. Aí surgiu um contrabaixo lá em Brasília. Eu falei, não tá novinho não, mas vou comprar ele. O cara tá vendendo por R$1.000. É contrabaixo velho. Liguei para um amigo meu lá de Brasília, que mora em Brasília, e perguntei, você tem como ir em tal lugar assim para ver esse contrabaixo? O rapaz foi lá, olhou o contrabaixo e aí falou. A gente chegou, comprou esse contrabaixo. E aí teve um outro contrabaixo em Brasília. A gente comprou 2 contrabaixos em Brasília e quando veio alguém de lá para cá, de Brasília para Belmonte, trouxe esses contrabaixos. Foi muito difícil. As pessoas de Belmonte não conhecem tanto a fama que Deca Batista tem dentro da Bahia, dentro do nosso território, porque ele é um maestro vencedor de concursos, é um maestro de composições, de arranjos. Ele é muito conhecido e você substituir uma pessoa dessa é muito difícil, porque você tem que manter um nível de uma banda. E a Bantibe tem continuado com repertórios atualizados, com repertórios dinâmicos. A gente continua utilizando ainda os arranjos que Deca nos cede e trabalha conosco aqui. Ele sempre nos dá um apoio também e não nos abandonou. Aí eu comecei a chamar os meninos que estavam estudando em 2019, vem pra cá, pra a fundação, que eu vou ensinar vocês aqui. Vocês vêm de manhã, vocês vêm de tarde. E aí comecei, os meninos não estavam sem fazer nada, não estavam estudando nada, aí começaram a ir lá para a escola. Comecei a pegar o que já estavam, aí isso foi contando para outros, eu comecei a dar aula na quadra. Daqui a pouco eu estava com 20 meninos dentro da quadra. Um separado um do outro, por causa da pandemia, e aí comecei a formar. A gente fez a nossa primeira tocata, depois de muito tempo, com os novos alunos. A gente conseguiu fazer mais de 20 alunos, contando entre sopro e percussão. Juntou a turma velha com mais esses novatos e a banda retornou.
A ideia da Bantibe é ter um repertório para cada lugar. Se eu vou para a igreja, a gente tem um repertório de igreja. Se a gente vai para um desfile cívico, a gente tem desfile. A gente tem que estar preparado para as situações que ocorrem. O que mais me dá alegria é que a gente consegue ver hoje pessoas que passaram pela Bantibe na lira, na 15, com referencial, com corregente, com maestro, tocando muito bem. Os trompistas aqui da cidade que começaram esse costume da trompa sinfônica. Começou aqui na Bantibe e foi para as filarmônicas, e hoje todas as filarmônicas têm também esse novo instrumento que não tinha antes. É uma felicidade muito grande, sabe? Estar na Bantibe hoje como maestro, a gente conseguir recurso para poder continuar esse trabalho, para mim, me traz uma felicidade imensa. A felicidade que eu tenho aqui, dinheiro algum me paga. No final de 2020, já estava na pandemia, surgiu a Lei Aldir Blanc. A gente ganhou nessa Lei Aldir Blanc R$8.000. E aí a gente reformou muitos instrumentos que estavam detonados, mandamos para os luthier, eles conseguiram armar os instrumentos, reformamos essas tubas, e aí me deu na ideia de fazer rifa. Eu falei, a banda agora não acaba mais não. O que é que deu na ideia? Conversei com os meninos e vamos falar o seguinte, a gente não vai deixar essa banda mais em escola não. A gente vai transformar essa banda em uma banda independente, vamos abrir uma associação nessa banda e vamos correr atrás do CNPJ para essa banda ser independente, entre aspas. E hoje ela é super dependente, não depende mais da prefeitura, vamos falar assim, né? Depende da população toda. Hoje a gente é dependente mais da população do que de um poder só, vamos falar assim. Então a gente resolveu sair da escola. A gente pegou os instrumentos que era nosso, porque o que era da escola já não tinha mais serventia, estava tudo detonado. A gente pegou, alugou um espaço, que é esse que a gente está aqui hoje, e de 2021 para cá, a gente vem morando aqui nesse espaço, pagando aluguel. De que forma a gente pagou aluguel de 2021 para cá? Com rifa. Eu aprendi muito aqui, como pessoa, como filho, como professor. A vida me mudou bastante aqui dentro da Bantibe. O que eu espero para o futuro é que esses 15 anos seja só o começo de uma nova mudança, de uma virada, de uma guinada para nós que estamos cada vez mais independentes, de uma governabilidade. A gente sai de um colo para entrar em outro colo, né? De estar do povo de Belmonte, que nos ajuda, que nos mantém, que nos sustenta. Em 2021 a gente veio para essa sede e foi muito difícil porque a gente pensou assim, poxa, é um lugar muito pequeno, a gente não vai ter espaço para poder trabalhar, as meninas ainda estão dançando na rua, vamos dizer assim, né? Elas ensaiam durante a noite na rua e a gente quer ter um lugar melhor pra gente, mas ainda está no nosso caminho. Eu vejo que a Bantibe está trilhando novos rumos, está buscando seu espaço, sem derrubar ninguém, sem querer o lugar de ninguém, sem matar nenhuma cultura que já existe. Já são, 15 anos que a gente está apresentando na cidade, pouco tempo que a gente está independente. Mas a gente não quer mais voltar para a escola, não. A gente voltar para a escola, a gente volta como convidado, mas sabendo que é uma banda independente. Então a gente está procurando agora mais adeptos. Hoje a gente tem um quadro de sócio que mantém a gente junto com as rifas. E a gente está procurando mais adeptos. Adeptos não é só sócio, não. Adeptos que gostem, que participem junto com a gente, que gostem da banda junto conosco. Futuramente, quando a gente tiver que sair, essa pessoa entre para assumir também a frente da banda e correr atrás para não deixar parar. Porque a banda não é mais uma banda de escola que hoje funciona e ano que vem não funciona. Aí volta a funcionar lá adiante. A gente quer que ela permaneça, que ela continue enquanto existir Belmonte. Na cultura de bandas e fanfarras, a Bantibe já tem seu espaço, seu local. Aqui em Belmonte a gente está se posicionando ainda, mas no mundo de bandas e fanfarras nosso nome já é bem posicionado, bem estabelecido. Tenho orgulho de falar que eu estou numa banda que é respeitada e amada no extremo sul da Bahia todo, por todas as bandas, todos os maestros, todos os municípios que mexem com banda e fanfarra. As crianças que estão envolvidas com bandas e fanfarras, elas sabem o nome da Bantibe. A gente quer transformar a Bantibe em uma nova corporação musical aqui dentro de Belmonte, que seja referência também na música aqui dentro de Belmonte. É assim que eu vejo a Bantibe, sabe? Vamos de um projeto social que abriga crianças e adolescentes, que a gente possa ajudar. Já sei pessoas daqui hoje que tocam em grupos, em conjuntos musicais, que está em bandas regendo, tem aí meninos que aprenderam e hoje está ensinando. E a gente quer isso, que a banda cresça cada dia mais, que seja aqui para a nossa cidade
um ponto de referência. Eu espero que, a partir desses 15 anos, mais pessoas de Belmonte se interessem por colocar o seu filho na Bantib. Tem muitos mais projetos para poder oferecer. A gente está com muita ideia para poder botar em prática. E para isso a gente depende muito, muito da ajuda de todos. Dos que estão aqui e dos que estão aí fora. Que não está aqui diretamente, mas indiretamente vem nos ajudando. Você estando conosco aqui, abraçando a nossa causa, levando, incentivando o seu filho a participar, é essencial. Às vezes só os aplausos também, quando passamos na rua, já é um grande incentivo. O povo de Belmonte vai ter muito orgulho dessa banda ainda.